Viva, votos de uma boa tarde do domingo e seja bem-vindo a mais uma edição do Céu Cultural. Já sabe, este é o espaço que lhe faz companhia a esta hora, todas as tardes de domingo, neste canal de televisão. Durante o tempo que é reservado a este programa que fala de cultura, fizemos, como é de hábito, um recuo no tempo e levamos até si as atividades culturais que marcaram a semana. E uma das, não atividade, mas uma das notícias que abalou a semana vinda tem a ver com a morte na passada sexta-feira do músico Nanuto Calós, o saxofone de Nanuto, mas o seu legado continua a ser recordado todos os dias e certamente assim vai durar por muito tempo. De recordar que o saxofonista morreu aos 68 anos de idade em Lisboa, vítima de doença. Por isso mesmo, a abrir aqui o Céu Cultural, vamos recordar a trajetória de Nanuto. O som que parecia perfeito, o sopro que se pensava ser infinito e a melodia que enamorava corações perdidos de amor. Todas essas maravilhas eram produzidas pelo saxofone de Nanuto. A magia desta sonoridade começa ainda antes do nascer da independência. Antônio Manuel Fernandes Nanuto iniciou a carreira aos 17 anos no agrupamento Aliança Fápula Povo. Depois de atingir a maioridade, continuou a alimentar o sonho nos merengues e depois no agrupamento Semba Tropical. A bem da verdade, o jovem do Sambizanga começa por tocar bateria, depois clarinete e antes de ser Nanuto era Nandinho, nome aplicado na altura por David Zé. Um ano antes das primeiras eleições gerais em Angola, Nanuto emigra para a terra de Camões, onde atua com artistas nacionais e estrangeiros. Acontece assim a simbiose com outras formas de tocar o instrumento de sopro. Em Lisboa, frequentou o Hot Club. Na América Latina, adquiriu conhecimentos no Conservatório Musical da República Dominicana, em Santo Domingo, e no Conservatório Nacional de Havana, em Cuba. Nas suas composições, Nanuto trazia mensagens de encorajamento, igualdade social, amor e esperança. Ora, numa cadência suave e lenta, ora num ritmo mais acelerado. O músico tinha como referência os cubanos Arturo Sandoval, trompetista, e Paquito Riviera, saxofonista. Por isso não se cansava de dizer que Cuba tem os melhores saxofonistas do mundo. Depois de ter participado em vários discos e acompanhado muitos cantores, Nanuto decidiu enveredar para a carreira a solo. Em Angola, é o primeiro saxofonista a levar a carreira a solo. E valeu a pena apostar numa carreira solo. Correu tão bem que Nanuto gravou 5 discos. Marés em 1996,
Esquizofado em 2000, Luandei 2005, Pisa 4 anos depois e Chimbica em 2012. Nos trabalhos discográficos, Nanuto deu nova roupagem a clássicos do musical angolano. Nada mais tinha a provar. O prestígio aumentou, a consagração era um facto. Partilhou o palco com figuras de vulto da música angolana e além fronteiras. O momento mais alto de Nanuto foi quando acompanhou um dos gurus da música latino-americana, o cubano Pablo Milanés. Seguiram-se Luís Represas, Martinho da Vila, Simone, Daniela Mercury e Leci Brandão. Quem diria? O homem que há cerca de 2 semanas ensaiou com Dionísio Rocha para atuar na Casa das Artes foi levado pelos anjos. Tinha 68 anos. Como já aqui fiz referência, o legado de Nanuto continua a ser celebrado com várias homenagens. Uma delas é do jornalista Mário Santos. Mário Santos destaca aqui o lado multifacetado do saxofonista. Qual é a banda musical angolana que tenha a secção de metais e que não contou com Nanuto? Provavelmente pouca gente saberá. Nanuto teve também uma passagem, embora efêmera, mas teve nos Jovens do Prenda. Os Jovens do Prenda, numa formação que mais tarde, dentro da secção de metais, veio a integrar o Maci, o Franco, já não tenho memória do outro saxofonista, o nosso irmão proveniente da República Democrática do Congo, que integrava, e Nanuto esteve neste período. Nanuto não é tão somente esta nota biográfica que nós podemos hoje partilhar, quer nas redes sociais, como nos órgãos, nos veículos de comunicação. É muito mais do que isso. E então, eu, como dizia a Chinave, tive a oportunidade de privar com ele e ele exalava, eu não digo que exalava saúde, mas ele era todo poros de saúde. Não se notava nele, e aqui às vezes é necessário também. Tempo? Não, há menos de 3 meses. Menos de 3 meses. Há menos de 4 meses. Como é que lhe caiu esta notícia? Bom, primeiro, para mim, é como que não é compreensível que uma pessoa com quem eu tenha privado e que na altura era todo ele sorrisos e dinâmica, de repente hoje recebe a notícia que ele tinha partido. Ou terá certamente escondido bem a situação que ele estava a atravessar, a situação de saúde. Sei que ele já tinha muitas idas para a Europa por causa de alguns problemas que ele estava a debelar no organismo, mas era um Nanuto que subiu, tocou o saxofone, brincou connosco, conversamos, discutimos um bocadinho sobre a importância do samba. Ele mostrou-se sempre ativo nos grupos de WhatsApp, grupos onde estão falantes e amigos do samba, e sempre esteve lá a deixar notas, a debitar elementos essenciais. Falou do Luandei, que é tão somente uma música que, eu diria, não o cartão de visitas de Nanuto, porque ele próprio é o seu cartão de visitas, mas o Luandei é o ponto mais alto da sua passagem aqui pela terra.
Nanuto é daqueles que muito influenciou, eu acredito que vai continuar a influenciar a nova geração de músicos, saxofonista e não só. Um dos jovens que reconhece a influência de Nanuto na sua arte é Eurípides da Silva. Eurípides tem Nanuto como uma referência. Que regalo ouvir Eurípides da Silva. É um dos que marca a nova geração de saxofonistas. A sua sinfonia, a técnica usada na execução do sopro, é parte do aprendizado com o Nanuto. Eurípides não esquece o primeiro encontro com um gênio do saxofone que inspirou várias gerações. Eu lembro que em 2019 eu tive um evento marcado para 13 horas e às 9 horas o meu filho destruiu a minha palheta. Mastigou. E eu precisava de uma palheta. Escrevi nas redes sociais: colegas, por favor, ajudem-me. Quem tiver uma, dá-me emprestada. Depois de uns 30 minutos, eu recebo um telefonema, número estranho, a dizer que eu, Nanuto, que tirei o teu número no Facebook e podes vir cá buscar a palheta. Aquilo ficou uau. Não chegou a partilhar o palco com o Nanuto, mas bem que gostaria. Não creio que exista algum saxofonista angolano que não quisesse, né, ter essa chance de poder tocar com esse mais velho. Consertar o saxofone foi uma das lições que aprendeu com o Nanuto. Chegou uma altura em que a cortiça estraga. Portanto, infelizmente no nosso mercado esse material quase que não há acessórios. E temos ali que arranjar algumas técnicas. E ele passou-me uma que é o uso da linha, essa linha mesmo dos alfaiates, o uso da linha para substituir quando estraga a cortiça, ali juntamente com o label das moças, o label. Nós usamos aqui para dar aí aquele improviso quando estraga a cortiça. Essa é uma das grandes técnicas que eu aprendi com ele, uma que ficou marcada. Outra nota marcante foi em relação ao sopro. Nanuto dizia que saber controlar a respiração do diafragma e do pulmão era essencial. O saxofonista tem que dominar o sopro, a quantidade de ar que vai tirar em função do solo que vais fazer. Se sabes que terás um solo extenso, então tens que também inspirar maior quantidade de ar, muito mais deve ser no diafragma e não no pulmão. Eurípides da Silva tem uma trajetória de 12 anos, sem grandes dissabores, porque a gestão da sua carreira é feita passo a passo, assim como dizia Nanuto. Não ter pressa de ser conhecido, não ter pressa de tocar, de fazer algum dinheiro, ficar o maior tempo possível na base, aprender as bases. Embora não ter sido fácil, mas Eurípides da Silva falou dos pontos fortes de Nanuto, uma das maiores referências do saxofone em Angola. Em apogiaturas, o sopro também, muito forte, e também a leitura da pauta musical. Outra nota de realce é a forma como Nanuto elevou os hábitos e costumes de Angola no exterior do país. Foi exatamente a valorização da nossa cultura. Aquele mais velho sempre tocou as músicas da nossa cultura. As músicas dos mais velhos, as músicas cantadas, este mais velho pegou essas músicas e instrumentalizou no saxofone. Assim como Nanuto, Eurípides da Silva também começou como baterista. Agora resta saber se vai atingir os níveis que Nanuto atingiu. Eurípides da Silva, um jovem que faz parte da nova geração de saxofonista e que recordou aqui principalmente o lado humanitário, o lado solidário de Nanuto. Como já aqui fizemos referência, Nanuto deixa uma imensurável
vazio na cultura nacional. Hoje juntamos-nos ao músico Sanguito, que está aqui comigo em estúdio, e também Dom Quicas, que vai juntar-se a nós via Skype, para recordar a genialidade, as histórias de bastidores e também o legado inesquecível deste grande artista. Para já, Sanguito, muito obrigado por juntar-se a nós. Boa tarde, obrigado pelo convite. E boa tarde também a Dom Quicas. Dom Quicas, muito boa tarde. Olá, Angola. Olá, TPA. Boa tarde. É sempre um prazer estar convosco. Prazer é todo nosso poder recebê-lo e obrigada por juntar-se a nós neste momento triste, onde vamos recordar a partida de Nanuto, que deixa assim um grande vazio para a cultura nacional. Dom Quicas, como é que foi receber esta notícia da partida de Nanuto e que recordações fortes vieram-lhe à memória a partir do momento em que recebeu a notícia? Olha, foi bastante curioso e até um pouco irónico, as tais ironias da vida, né? Porque pronto, o Nanuto tornou-se um grande amigo ao longo do tempo. O Nanuto participou no meu primeiro álbum e depois, se não me engano, penso que ele tocou em praticamente todos os meus álbuns durante a minha carreira. Entre vários cruzamentos de estrada e até de convívios, tornámos-nos amigos. E ainda há dias estava eu a acabar de fazer fazer ginástica e ouvia música nos fones quando apareceu a música Luandei do Nanuto, que faz parte de uma playlist, e eu lembro-me de pensar: bem, já não falo com o Nanuto há muito tempo, surgiu uma ideia de fazer qualquer coisa, ou seja, recriar algo em cima daquela música. Então pensei, bem, vou amadurecer esta ideia e depois ligar ao Nanuto, a ver o que é que ele acha e se calhar até pedir autorização para usar a base da música dele, criar algo novo e depois ter a participação dele. E precisamente no dia seguinte recebi então a chamada do Carlos Pedro, que é radialista aqui da RDP África, a dar-me essa notícia, essa triste notícia. Ou seja, há coisas que acontecem na vida e no universo de uma forma estranha, né? Precisamente quando lembrei-me de ligar ao Nanuto, porque já não falávamos há algum tempo, recebo logo a seguir essa triste notícia. No meu caso, por estar agora a gravar um novo álbum, obviamente eu iria contar com o Nanuto mais uma vez para tocar em mais músicas minhas, como em tantas outras em que ele já participou, mas lá está, infelizmente temos que lidar com essa grande perda. Certamente. Dom Quicas aqui já fez referência que partilhou estúdio e também palco e muitas conversas com era Nanuto fora dos palcos. Bem, toda a gente que conheceu o Nanuto sabe que ele sempre foi aquela pessoa muito bem disposta, muito brincalhão, mas também muito camarada, né? A última vez que eu gravei em estúdio com o Nanuto foi precisamente em Luanda, no estúdio da Rádio Vial. E ainda tivemos uma conversa em que falávamos das questões da vida, né? E eu lembro de me ter dito: epá, estás muito espirituoso, porque ele dizia: epá, Quicas, eu hoje em dia já não dou muita importância a questões materiais. Para mim a música é uma coisa muito além do material, eu estou mais inclinado em colaborar com os meus colegas, dar o meu contributo naquilo que for preciso. Então ele tinha esse lado também muito espirituoso e o Nanuto, sendo também um cota, como eu considerava, não sou meu amigo, mas um cota, não só por ser mais velho, mas por toda a experiência a mais e muito mais estrada que tinha do que eu. Também pude aprender várias coisas em conversas com ele e até na própria experiência profissional. Então lá está, como outras pessoas já disseram nesta conversa, o Nanuto era uma daquelas pessoas sempre positiva, sempre bem disposta. Acho que a semelhança de quase todos nós, eu não tinha conhecimento de que ele pudesse estar doente ou passar por um momento difícil. Então a surpresa dessa notícia foi também muito maior por isso.
Exatamente. Dom Quincas Nanuto era daqueles instrumentistas que conseguia, com seu saxofone, tornar uma música numa obra-prima, num verdadeiro sucesso. Lembra-se de algum trabalho em específico do Dom Quincas, que essa colaboração, já aqui disse que sim, tiveram várias colaborações, tenha ajudado a dar uma outra projeção à música de Dom Quincas ou de um outro músico? Com certeza, com certeza. Uma das minhas músicas mais conhecidas, que se chama Na Lama do Amor, tem um solo do Nanuto a meio da música, que marcou aquela música em que ele toca também. Ou seja, aquele solo do Nanuto marcou a música e é daquelas coisas que não há como tirar daquela música. Um dia mesmo que regrava a música, aquilo faz parte da identidade da música. Sempre que canto essa música ao vivo, tem de ter aquela parte. Então lá está, o Nanuto era não só um grande instrumentista, mas era também um músico que entregava-se à música, entregava-se a todos os trabalhos que fazia, de corpo e alma, e incondicionalmente, independentemente das circunstâncias. E eu acho que isso é que faz de um artista grande, não é? Quando ele percebe que a arte é muito mais do que ele mesmo, é muito mais do que todos nós, e há uma dedicação que vai além do profissionalismo, é amor, é entrega, é camaradagem, é partilha, e o Nanuto era um exemplo vivo disso. Olha, Dom Quincas, tem por acaso alguma memória, algum momento vivido com Nanuto que guarda particularmente na memória durante o momento de partilha, de preparação de um trabalho em estúdio ou num ambiente descontraído, como amigos que foram? Sim, sim, vários, porque o Nanuto era também uma pessoa muito engraçada, estava sempre a brincar e a estigar, como dizemos em Angola, né? Lembro-me de convívios na primeira edição do Festisumb. Lembro-me de viagens que fizemos, momentos em estúdio de grandes risadas, grandes brincadeiras. Como já disse aqui, o Nanuto participou em todos os meus álbuns, então havia sempre aqueles momentos de descontração antes ou depois do trabalho. E posso dizer que, não vou dizer toda a gente, não sei, mas posso dizer que a maioria das pessoas, quase todos, tinham grande estima pelo Nanuto, não só pelo grande músico que era, mas também por ter essa personalidade fácil de lidar, não é? E sempre a trazer uma boa disposição aos ambientes. Olha, Dom Quincas, muitas vezes o público foca-se mais nos cantores e esquece-se dos instrumentistas. Acredita que Nanuto, enquanto vivo, mereceu respeito e admiração devida, tendo em conta a qualidade do seu trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o Nanuto é também um exemplo de que é possível fazer uma carreira a solo como instrumentista. Acredito que seja necessário ter-se bastante coragem e resiliência, porque, tal como disse, o público foca-se mais nos cantores, mas há instrumentistas com a qualidade do Nanuto, entre outros que nós temos na nossa praça, que têm sim qualidade para seguir uma carreira a solo. E atenção, o Nanuto é um instrumentista que tem vários sucessos, não é? Não só o tema Luandei, como já frisei há pouco, que é um dos meus preferidos, mas muitos outros hits, ou seja, ele conseguiu encontrar uma forma de arranjar no mercado o seu lugar como uma estrela fazendo música instrumental, e isso é de louvar. Olha, Dom Quincas, já para terminar esta conversa, que tipo de homenagem, no seu ponto de vista, à classe artística, ao Dom Quincas em particular, gostaria de fazer para garantir que a obra de Nanuto continue a ser ouvida por muito tempo?
Bem, acho que a primeira homenagem que podemos fazer é continuarmos a ouvir a sua música, de maneira a mantermos o seu legado vivo. Mas acredito que também seria oportuno a classe artística juntar-se, eventualmente com o apoio de algumas instituições, tais como o Ministério da Cultura e todas as outras instituições que possam apoiar no sentido de fazermos talvez um grande concerto para homenageá-lo, para contar a sua história em palco, para tocarmos e cantarmos a sua música. E vocês, TPA, também poderiam apoiar nisso, transmitindo esse concerto para que a sua memória continue viva entre nós. Agora mesmo, para fechar esta conversa, se pudesse escolher uma palavra, né, ou uma frase para definir a passagem de Nanuto aqui na Terra, qual seria? Se fosse para escolher uma palavra, seria sem dúvida obrigado. Obrigado por tudo que ele fez, por toda a entrega, a sua entrega à música angolana, por toda a sua colaboração nos álbuns de todos nós, não só tocando, mas também dando ideias, e por ter sido sempre um angolano orgulhoso da sua terra, orgulhoso da sua cultura, orgulhoso da nossa maneira de ser, porque quem conheceu de perto Nanuto sabe que ele era um angolano bem mongolê, né? Bem ao nosso jeito, e isso cultiva-se com orgulho de sermos quem somos. Dom Quincas, muito obrigada por esta partilha. Esta é uma conversa no momento triste, infelizmente, mas aproveitar a oportunidade para formular o convite, esperar tê-lo numa próxima edição, presencialmente, aqui no nosso Celo Cultural. Fique bem. Obrigado, será um prazer. Obrigado. Está certo. E vamos continuar para esta grande perda para a cultura nacional, o passamento físico de Nanuto. Sanguito, aqui a questão que eu coloquei em instantes a Dom Quincas a abrir esta entrevista. Como é que foi para si receber a notícia da morte de Nanuto? Antes de mais, eu quero endereçar os meus pésames à família, especialmente aos filhos dele, que para mim são meus sobrinhos. E esta notícia, para mim, foi como um balde d'água. Foi muito doloroso, porque há 15 dias atrás, nós falamos várias vezes, porque tínhamos um projeto em comum, e eu, como estou aqui, então estava a dar a cara no nosso projeto. E a última vez que eu falo com o Nanuto foi sensivelmente há 2, 3 semanas, e eu liguei e disse, senti a voz dele com um semblante estranho. Porque normalmente é sabido que nós crescemos juntos na casa dos rapazes, de tal forma que eu na casa dos rapazes tinha várias alcunhas, e uma delas que ele sempre se propunha a falar, que era tratava-me de turrinha, sempre, quase sempre, turrinha, pencuda, vários nomes. E nesse dia achei estranho, disse, Nanuto, você está bem? Estou bem, não estás bem não, que eu conheço-te bem. Estou bem. Infelizmente ele já estava hospitalizado, só que ele não me quis comunicar para que não me preocupasse. Essa informação que eu estou a dar agora foi depois de eu ter averiguado o que é que se passou, na verdade, junto à família mais direta, aos irmãos, à minha esposa, do que na verdade aconteceu com ele. E se assim posso adiantar, fico um pouco triste, porque as redes sociais estão a deturpar muita coisa. E eu gostaria também de pedir já, com a vossa permissão, para que a TPA corrigisse algumas coisas que estão a ir buscar nas redes sociais, que é com relação à natalidade dele. Ele nasceu em 1963 e não em 57, como se diz. Ele nasceu no Sambizanga e posteriormente ele vai para a casa dos rapazes em 69, 70. E foi nesta época em que nós começamos a coabitar a nossa juventude. E como é que era a vossa relação, Sanguito? Sempre foi boa, de irmandade, porque é assim, eu conheço a família toda. A mãe dele também trabalhou no colégio onde nós estivemos, que era a Dona Conceição. Ele tem um irmão mais velho que também era um grande trompetista, que é o Fernandes. E tem também o outro irmão, que é o segundo,
que ele é o terceiro dos 3 mais velhos, né? Eles são cerca de 6 ou 8, por exemplo. E então tem o irmão, que é o Zé Fernandes, também que é o mais velho. Este sim, quer dizer, este sim é que está nos 68 ou 70 anos já quase. Então que gostaria muito que se corrigisse isso em respeito à memória dele. Em relação e à sua filha. também me foi pedido encarecidamente a esposa para que pedisse que se fosse corrigido muita coisa, como de tal forma também houve uma nas redes sociais a informar de que ele teria sido tirado do avião para o hospital. Isto não consta a verdade. Isto, a esposa pediu-me para que pusesse isso em pratos limpos, que não foi isso que aconteceu, e muitas outras coisas mais que estão a vir por trás. Então, agradecia muito que se respeitasse um pouco. Nós, das redes sociais, normalmente vamos buscar e vimos logo que são informações reais, mas que na verdade não. Muitas delas não correspondem à verdade. Sanguito, fez referência àquela que era a vossa relação pessoal a nível profissional. A nível profissional, posso dizer que nós sempre demos-nos bem. Para dizer que vou recuar um pouco mais, porque ele começou a tocar clarinete e não baterista, como agora ouvi há pouco. Não, o primeiro instrumento dele foi clarinete. E mais tarde, em Portugal, é que ele se dedicou à bateria. Aí sim. E então, nós, na casa dos rapazes, nós éramos todos um só. Mas depois ele sai da casa dos rapazes já como músico e não que ele tenha começado a fazer música no Fapla Povo, não é realidade. Ele começou na casa dos rapazes. Fapla Povo foi uma segunda fase que ele começou a fazer música. E então, muitas das vezes eu levava para os ensaios com o Fapla Povo, na altura David Zé e etc., porque ele era mais novinho. E então o David Zé, muitas das vezes, o Arthur Nunes, etc. Sanguitinho, fica aqui conosco e tal. Disse, não, tem outras coisas para fazer. Mas ele foi ficando. E nós tivemos esta relação de irmandade até os dias de hoje. E para uma questão muito, quanto triste, tanto eu e ele, as pessoas diziam sempre, mas Sanguito e o Nanuto, acho que não... Não há uma relação muito próxima, não há uma relação próxima. Nós achávamos estranhos, porquê? Porque nós não víamos nada de mal. É que no final das contas a rivalidade só existia na nossa cabeça, por serem dois bons saxofonistas consagrados. Exatamente. A ideia que se tem ou que se tinha é que havia uma certa fricção entre os dois. Exatamente, mas não aconteceu isso, porque N vezes ele procuravam para tirar algumas dúvidas tecnicamente, reciprocamente também eu fazia a mesma coisa. Nós tínhamos... há uma fase em que ele grava, eu já estou em Portugal nessa altura, e ele grava o disco o Quizofado. E neste Quizofado ele pediu-me para ouvir a música, o disco que ele fez, que é o Quizofado. Espero que a memória não me falhe, mas acho que foi o primeiro disco. Estava me dando em Portugal, ele fez-me, ouve lá isso e tal. Eu disse, eu acho que deverias virar mais lá para a terra do que esse Quizofado, essas confusões, não cai bem, nós temos que segurar e tal. Tivemos uma conversa, ele disse, ok, então para a próxima vou corrigir. E no segundo disco ele corrige, onde já vem com o Pato Spora e não sei mais o quê, alguns temas antigos. E a nossa relação, como era de irmandade, eu frequentei muito a casa da mãe dele, porque a mãe dele é como se fosse minha mãe. Os irmãos também, somos como irmãos. E de tal forma os filhos, os sobrinhos, todos me têm muito respeito. Então nunca houve problema nenhum no nosso relacionamento como músicos e como pessoa. Sempre tiveram uma relação muito boa. Sempre boa, e só para lembrar que na verdade o Dom Quincas falou há pouco algo, que ele tinha essa paranoia de gozar, tinha mesmo. Eu então era um dos quilias dele nos gozos, mesmo a partir lá. Como disse o Dom Quincas, instigava muitas pessoas, mas na boa fé, naquela desportiva dele.
Olha, Sanguito, fez referência àquela que era a sonoridade de Dom Quincas, falou do seu primeiro trabalho discográfico, onde fez aquela fusão entre o kizomba e o fado, mas ele tinha uma sonoridade que misturava a alma do nosso samba, havia aquela questão do jazz e também do afro-jazz, até quem... como é que o Sanguito define aquela que era a sonoridade ou o sotaque que o Nanuto dava ao seu saxofone? O que é que tornava única ou único o estilo de Nanuto, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, ele não tinha um estilo único, porque ele variava, andava por tudo que é música, se é rock, vai no rock, se é samba, vai no samba, se é rumba, vai para o rumba. Ele foi versátil nesse aspecto e foi um grande intérprete. E para dizer que ele sempre dizia assim, Sanguito, eu gostaria de ser compositor como tu. Eu disse, eu não sou compositor, sou um arriscado. Okay. Disse, não, Sanguito, tu és compositor. Eu disse, epá, você é um bom intérprete. Então nós tínhamos essas diferenças como músico. Eu, por acaso, não sou muito amigo de interpretação, de fazer covers, não, porque eu uma das vezes disse, sou Nanuto, epá, nós temos que pensar mais um pouco para nós, porque um dia que partirmos temos que deixar o nosso legado com o que nós fizemos e não com os covers. Originalidade, não é? Exatamente, porque os covers, qualquer jovem amanhã que surja, ele vai ouvir uma música do Luís Moraes, ele vai vir, não, vou tocar a minha maneira. Vai. Então nós fomos tratando-nos como defensores de uma forma de estar, até da música instrumental, que foi uma guerra terrível que eu e ele tivemos que fazer. Que houve uma altura que eu até quis desistir, e ele disse-me, Sanguito, não me deixes na canoa sozinho, estamos os dois, vamos continuar, ou vamos afundar os dois, mas não me deixes. Eu pensei 2, 3 vezes, fui para a cama, 3 meses depois retorno a carga com saxofone. E ainda assim, nós tivemos também algumas ideias em comum, de alguns projetos que infelizmente talvez já não sejam realizados porque... Nunca houve uma parceria entre Sanguito e Nanuto, além desta troca de apoio no que toca ao projeto de um de outro, nunca houve uma parceria? Não, infelizmente não. Não por culpa dele nem por minha culpa, mas porque a vida assim nos dirigiu. Okay. Por quê? Porque estávamos agora para fazermos um single, que eu até dei a ideia para como é que tu achas a malta fazer um single, mas de originais. Ele disse, vamos fazer assim, vamos fazer. Quando eu chegar aí e tal, vamos pensar, vamos bolar bem e foi bem pouco tempo aí, sensivelmente 1 mês atrás. Quando eu fiz anos, ele mandou-me uma mensagem e eu gostei da mensagem que ele mandou e agradeci. E ele ainda disse, pá, aquele projeto como é que é? Do single, vai avançar ou não? Eu disse, vai avançar. Quando estiveres em Luanda ou aí na Tuga, vamos fazer. Infelizmente, olha, rompeu-se. Não foi possível, a morte levou-lhe cedo. Há quem diga até que o saxofone de Nanuto quase que canta, em vez de tirar só notas. Existe alguma técnica específica, alguma magia que nos transmite esta sensação? Correto, é assim, o saxofone, para a informação de muitos, é o instrumento mais próximo da voz humana. Então, quando nós nos dedicamos, como ele se dedicou muito, nós conseguimos transportar a voz do saxo como se fosse uma voz humana. De tal forma que depois nós conseguimos ser escutados, ouvidos e aceitos, que não foi fácil esse percurso de nós fazermos músicas instrumentais. Existe alguma música específica de Nanuto que Sanguito recorda que transmite exatamente que nos dá esta sensação? Eu vou ser muito franco. Ele sempre que gravasse os discos, sempre pedia-me para dar uma opinião. Eu dizia, Nanuto, o que tu fizeste são todos teus filhos, é como se fossem teus filhos. Por isso eu gosto de uma às 100, de todas as que tu interpretas e que tocas. Eu não tenho qualquer preferência, apenas respeito sempre o que ele fez. Agora, vamos olhar para aquele que é o reconhecimento
Mas antes de olharmos para o reconhecimento, o Nanuto é daqueles que começou, tal como o Sanguito, por fazer parte de alguns conjuntos, só depois enveredou por uma carreira solo. Correto. Foi uma escolha acertada. Epá, tanto eu e ela andávamos em dúvidas, né? Mas Isto porquê? porque assim, porque Sanguito? nós não éramos respeitados até uma determinada altura, né? Como músicos, porque as pessoas não aceitavam a música instrumental. Mas, atendendo aos anos, nós, querendo ou não, fomos aceitando, fomos na persistência de hoje vermos que valeu a pena dedicarmos ao saxofone. E essa foi a maior arma que eu e ele tivemos. E pronto, ele foi. Eu vou continuar, evidentemente, até que um dia também parta, mas também já não desisto. Sente que o país soube valorizar todo este esforço, todo este empenho, dedicação e profissionalismo por parte de Nanuto, ou de alguma maneira nós, os apreciadores da música, o país de uma forma geral, ainda fica em dúvida com um instrumentista como Nanuto? É uma pergunta muito difícil, muito difícil. Porque nós somos milhões. E entre os milhões, talvez 500 aceitam os nossos trabalhos. E é muito complicado em eu ter que responder a esta pergunta exatamente, porque as músicas instrumentais, como não têm letras, a Dom Kika já se pronunciou há pouco, que é mais fácil as pessoas aceitarem quem cante do que quem toca. Então aí é muito complicado. Essa resposta para mim fica aquém. Sanguito, se o Nanuto pudesse ouvi-lo agora, o que é que... E se pudesse deixar uma mensagem de despedida em nome da família do saxofone, o que é que diria, Sanguito? Persistência. Não vamos desistir. Vamos continuar a nossa luta pelo instrumento, porque afinal nós, quem ama, quem faz música por amor, não pode parar. Quem faz música por hobby é outra coisa. Quem faz música por querer ser famoso ou por querer aparecer, não aconselho. Como é que o Sanguito e os outros músicos, e uma mesma questão que eu coloquei a fechar há instantes a Dom Kikas, pretendem manter viva a memória de Nanuto? Olha, eu penso que poderia dar um exemplo do caso como é o caso de David Zé e outros que partiram e as músicas estão aí. E eu penso que a televisão, as rádios, principalmente os DJs também, têm esta missão de não deixarem de fazer o uso do trabalho que ele deixou. Porque ele deixou muita boa obra e seria bom que nem que fosse 24 horas, tocar uma ou duas dele, seria muito bom para enaltecer o trabalho que ele deixou. Manter viva a memória dele, exatamente, e o trabalho que ele deixa. Sanguito, resta-me apenas agradecer a disponibilidade mostrada em cá estar. É pena que hoje estamos voltados para esta singela homenagem ao grande saxofonista que foi Nanuto, mas numa próxima edição certamente vou querer tê-lo novamente aqui no Selo Cultural para podermos falar também desta magnífica carreira que Sanguito tem como músico instrumentista, conhecer um bocadinho mais dos muitos projetos que certamente tem em carteira. Mas por hoje agradeço a disponibilidade. Eu é que agradeço pelo convite. Eu estou aberto. A TP é nossa e por isso estarei sempre que puder. Somos todos nós. Ok, obrigado. Muito obrigada. Agora a conversa aqui deste lado coloca um ponto final, mas vamos rapidamente até França. Vamos via Skype conversar com Moed Paciência e Caiaia Júnior, eles que estão a acompanhar o Festival de Cannes, Festival de Cinema de Cannes. A atividade começou no passado dia 12, vão ser 2 semanas de festival, marcando assim a 79ª edição do Festival de Cannes.
Mauete, não sei se Mauete melhor, não sei se já as condições estão criadas, estão sim. Mauete, muito, muito boa tarde e obrigada por juntar-se a nós aqui no Celo Cultural. Boa tarde, PA. Estamos tristes, não é? Por conta mesmo dessa situação que acabou por abalar a todos nós, do passamento físico deste que é o grande artista Nanuto, que é uma pessoa que também teve uma relação muito próxima, com muito respeito. E projetos bem que não acabaram por não sendo concretizados, que é propriamente o videoclipe que eu muito quis fazer comigo, mas não conseguimos. Prontos, nessa situação. E cá estamos nós a tentar trabalhar em prol daquilo que nós gostamos, técnicas, e acho que nos avançarmos para sairmos um pouquinho e ficarmos um pouquinho em busca as linhas para, sobretudo, o trabalho que nós estamos a fazer a sétima. Certamente, Mauete, e tal como fizeste referência, não é? Infelizmente os projetos que tinham em carteira não vão poder ser concretizados, mas a coisa boa dos artistas, em particularmente do Nanuto, a sua obra, esta está disponível, quem sabe em próximas realizações suas podemos ter a música de Nanuto a fazer parte da trilha sonora. Sim, por acaso sim, por acaso se a memória não me engana, enfim, eu sei que eu e o Caia solicitamos uma das músicas do Nanuto para um projeto que nós temos. No entanto, esta forma de manter as obras do Nanuto, para nós, enquanto vamos manter, vamos continuar para que tenhamos um legado deste grande artista sempre ali. No entanto, vai ser sempre um prazer. Eu acho que agora vai ser um pouquinho ir à busca de saber como funciona, quem nós devemos dar os direitos da música. Mas eu gostava de fazer essa homenagem enquanto em vida, não é? Mas infelizmente vamos ter que continuar a fazer aonde quer que o Nanuto esteja, poder então assim apoiar as suas obras a serem reconhecidas sempre. Certamente. Mauete, se puder, melhor só o seu posicionamento. Estamos a ouvi-lo assim com muitos cortes e quase que não conseguimos perceber o que nos está a dizer. Opa, não sei. Agora sim, melhorou? Agora melhorou sim, senhora. Mas vamos olhar para aquele melhor, que é o motivo que levou-lhe aí à França, o Festival de Cannes, um dos maiores festivais de cinema, e certamente está aí não para assistir à Passadeira Vermelha, mas com uma missão muito importante, não é? Que é o de levar um bocadinho daquela que é as realizações angolanas para esta grande montra. Mas diz-me, qual é o sentimento de pisar o maior mercado de cinema mundial e estar aí a representar Angola? Olha, sentimentos são vários. Nesse momento até fica difícil explicar todos eles, mas no entanto, a curiosidade mesmo de estarmos neste evento, de ir para este evento, foi no sentido de poder perceber o que é que funciona em torno do mercado nacional, o nosso mercado. Por que os nossos filmes, as nossas obras, não têm tido grandes expansões? Então, eu desafiei-me em ir para este evento. No entanto, convidei ao meu amigo Caiaia, que também não me deixa mal, alinhou logo na minha ideia, disse, vamos a isso, vamos lá tentar descobrir, porque
as nossas obras, Angola temos estado a produzir muito ultimamente, temos estado a melhorar claramente nas nossas qualidades, mas faltam-nos algumas orientações. No entanto, isto suscitou-me várias curiosidades e fez com que eu fosse para este evento, para esta montra. E chegando lá, uma coisa que aconteceu que eu também me surpreendi foi o fato de eu perceber que não é simplesmente o tapete vermelho. Até estivemos lá, mas o evento é tão maior que o tapete vermelho acaba sendo apenas um simbolismo dentro daquele evento. Então, existem outros lados. Na verdade, é um evento que movimenta a cidade toda de Cannes. A cidade toda de Cannes torna-se um set de filmagem, torna-se um carnaval de cinema e consegues ver muita gente ligada ao setor, empresários, realizadores, produtores, pessoas que têm filmes que levam para o Cannes à procura de distribuidores. Então, é um mercado onde as pessoas sentam em muitos sítios, nos restaurantes, nos bares, a falar apenas de negócio ligado ao setor audiovisual. No entanto, aquilo é tipo, tu olhares para o universo e dizer, aqui eu vou respirar cinema. Não tem como tu não respirar cinema, não tem como tu não estares imbuído naquele espírito, naquela dinâmica. E tivemos que participar em palestras, assistimos filmes, fizemos networking com as distribuidoras, mais de 10 distribuidoras americanas e europeias. No entanto, foi um networking muito interessante, onde percebemos que é importante nós sairmos do nosso país e irmos mostrar os nossos conteúdos para o mundo lá fora, porque não podemos esperar que o mundo nos descubra. Nós já existimos. Agora, cabe a nós termos pessoas corajosas que se levantem, que saiam do país e levem a nossa arte nos lugares certos. Então, eu percebi isso porque tudo o que eles lá mais queriam é ver o que é que Angola faz. Isso é e nós Mauete, levamos claramente... Mauete, e como é que esses players reagiram quando apresentou projetos com identidade angolana? Olha, foi muito surpreendente. Eu tenho vídeos, nós fizemos vídeos, registramos vídeos das reações de muitas pessoas que olhavam para os nossos conteúdos e diziam, é feito em Angola? Sim. E é uma pergunta que era frequente, Queriam todos saber se nós temos algum subsídio do Estado no nosso cinema. Qual a comparticipação do nosso Estado nos nossos conteúdos? Fizeram-me 3 vezes essa pergunta. Ao CAEA também lhe foi feita essas perguntas. Pessoas que queriam saber como é que é a comparticipação do Estado angolano na ficção angolana. No entanto, foi surpreendente para nós, mas nós tivemos que explicar que somos ainda um país pioneiro e que estamos a começar um novo ciclo, claro, reconhecendo que em 2007 teve uma equipa, numa delegação, né, no antigo IACA, que foram que tiveram no Cannes, onde também teve lá presente o mais velho, com todo respeito, o Zezé Gamboa. E nós dissemos, não, nós já tivemos aqui uma equipa em 2007. Nós, passando muitos anos, curiosamente, nós decidimos lá ir para podermos estudar melhor como os nossos conteúdos devem chegar para este mercado. E posso garantir que conseguimos, inclusive, pessoas, formadores, realizadores que gostavam muito de fazer colaboração com Angola em projetos ligados à ficção. Conseguimos distribuidoras que mostraram-se disponíveis em olhar para os nossos conteúdos. Existem normas, formatos de envio de material que nós temos que aqui obedecer. E são esses formatos todos que eu pretendo partilhar com meus irmãos angolanos, de formas em que nos próximos anos tenhamos a participação dos nossos conteúdos nesses eventos. Pode não ser a título competitivo, mas participar e estarmos naquela vivência, naquela energia, naquele cenário, que é muito importante para quem quer
realmente compreender o universo cinematográfico, como funciona o cinema em outras partes do mundo, não é? É por aí. Mauete, acredita que com estas parcerias, estes contactos, todo este network que foi possível estabelecer com a tua presença aí no Festival de Cannes, vamos nos próximos tempos, daqui a 5 anos, ou menos do que isso, ter a oportunidade de ver filmes angolanos também a concorrerem neste festival? Abre-se esta porta também. Eu estou a falar para a TPA e eu sei que a televisão pública de Angola é uma televisão muito séria e eu posso aqui garantir que 5 anos aqui estamos a falar distante. 5 anos é muito distante. Nós podemos conseguir alcançar isso em menos tempo. O que nós precisamos em Angola é encontrarmos realmente uma linha orientadora para conseguirmos nos guiar, enfim, conseguirmos ter esses resultados. Eu acredito piamente que não vamos precisar trabalhar até 5 anos. Menos tempo. Olha, fico feliz por isso, Mauete. Quem sabe melhor, uma das primeiras produções nacionais a marcar presença no Festival de Cannes, seja uma das suas obras. Eu sei que tens vários filmes já realizados e vais continuar a trabalhar. Desejamos-lhe todo sucesso e desde já parabenizar por essa iniciativa de marcares presença no Festival de Cannes e assim poder abrir caminho para que a produção nacional ganhe novos palcos, ganhe novas salas. Boa tarde, obrigada pela disponibilidade mostrada e mais uma vez sucesso na sua carreira. Muito obrigado e dizer que nós vamos continuar a trabalhar. Este não é um exercício simplesmente feito pelo Mauete. Esteve lá o Mauete, teve o Kayaya, teve o Malef. Mas digo uma coisa, a minha preocupação não é que seja apenas um filme do Mauete. Não, poderá ser filme de qualquer angolano. O importante para nós é que uma das nossas obras tende a abrir este caminho. Se nós conseguirmos uma obra a participar destes grandes eventos de cinema, o país ganha, todos nós ganhamos. Vamos vibrar, vamos festejar com a mesma energia. Então, o que eu desejo é que seja qualquer angolano, qualquer obra angolana a trilhar e a participar deste evento. Se for do Mauete, tudo bem. Melhor ainda. Mas também se não for do Mauete e for de um colega, eu vou vibrar com a mesma energia e vou estar feliz e vou partilhar, vou comunicar. Porque eu vou dizer no final, viva Angola, viva, conseguimos e o caminho é para frente. Mauete, mais uma vez, boa tarde e muito obrigada. É verdade, o que se vai enaltecer no final vai ser mesmo o nome deste grande e belo país que é Angola. Vamos continuar ainda a olhar para o passamento físico de Nanuto, o grande saxofonista angolano, quem também deixou o seu depoimento a recordar aqueles que foram os momentos partilhados com Nanuto, foi o consagrado músico Eduardo Paim. Viva! É com muita consternação, com muita tristeza, com muito sentimento de pesar que apareço neste vídeo para, em primeiro lugar, endereçar uma palavra de encorajamento, de força, de solidariedade à Isis, esposa de Nanuto, e obviamente que este manifesto é extensível à família que Nanuto deixa, filhos, irmãos, amigos, colegas, povo angolano e toda a diáspora. Acontece que este parceiro que nos acaba de abandonar era, para mim particularmente, não só um colega, um irmão, um vizinho, pessoa com quem trilhei caminhos, obviamente com muitos altos e baixos, mas graças a Deus as coisas nem sempre foram tão más, sendo que vale mais recordar as conquistas, as nossas vitórias, do que lamentar os momentos difíceis. A vida é feita dessas coisas. A vida implica muita luta, muita batalha, e orgulho-me de ter tido ao lado um colega como o Nanuto, o Nandinho, para muitos
o gato Viju. Daqui Eduardo Painha a recordar os momentos, e muitos por sinal, partilhados com Nanuto, o grande saxofonista que infelizmente deixou-nos, deixando assim mais pobre a cultura nacional. Seguimos com o selo cultural, vamos agora olhar para uma exposição. Foi inaugurada a exposição fotográfica baseada no cotidiano e também na economia informal. A exposição é da autoria de José Cassoma. Foi inaugurada esta quinta-feira em Luanda a exposição fotográfica Labuta, do artista angolano Cassoma. A mostra está disponível para amantes das artes até 30 de maio. Aborda vivências laborais em diferentes contextos, com realce para a venda ambulante e mercados de rua, ilustrando através da fotografia rostos e passos apressados do dia a dia, bem como a dinâmica da economia informal como meio de subsistência. O trabalho do artista José Cassoma, formado em Sociologia pela Universidade Católica de Angola, centra-se na fotografia documental com abordagem baseada na observação do cotidiano. Sempre quis explorar, abordar mais sobre o trabalho informal, sobre o trabalho de forma geral. Então foi assim que surgiu a ideia de pesquisar mais, tentar aprofundar, e apresentar para o público de forma uma narrativa visual, que é a exposição que temos cá, é sobretudo que motivou para nós termos cá essa exposição. Cada fotografia, cada retrato é uma história, são histórias diferentes. Logo tive momentos diferentes, né? Logo todas as imagens que são especiais para mim, eu vivi isso durante 2 anos de pesquisa, então não tem alguma específica. Provavelmente alguns momentos que foram com maior dificuldade devido ao acesso. O projeto fotográfico capta histórias, memórias e diferentes realidades urbanas, focadas na resiliência, determinação, suor e dignidade do trabalho. A mostra está em exibição na Galeria Maiamba, espaço dedicado às artes visuais e plásticas. Proporcionar àqueles que apreciam a arte, que apreciam o belo, mas que apreciam igualmente a história, né? Um espaço onde possam alimentar-se, né? Em termos apreciando a oferta dos artistas que aqui expõem. Como bem lembrou, nós abrimos esse espaço no dia 26 de março, com uma exposição dedicada ao Março Mulher, às mulheres. Estando agora no mês de maio, nós decidimos homenagear os trabalhadores. Daí o tema Labuta, de várias obras fotográficas, portanto, de fotografia documental do Cassoma. A galeria surge como um espaço de valorização, difusão e incentivo às artes em Angola, visa envolver artistas consagrados, bem como novos criadores. E da exposição fotográfica vamos agora passar para a literatura. Os amantes da leitura ganharam mais uma obra de poesia, intitulada Poesia do Amor, da autoria de Maria Glória. Como disse o autor, o lançamento desta obra é como um filho que nascia. No caso, a criança nasceu num lugar requintado, especial e rodeado de pessoas que morrem de amor por ela. O nome do bebê nem precisa perguntar. A grandeza do momento foi confirmada com a moderação de um dos maiores nomes da poesia angolana, João Maimona. Era uma noite diferente das outras, onde o amor era o pano de fundo. É o que nos deu a ouvir o poema Será que não devia? É um grito, é uma voz, é uma culpa tão algoz, é um distante tão perto, é um inútil tão esperto, é um pouco tão muito.
Mas a noite tinha mais para oferecer. O som intimista do piano dava leveza ao clima e um toque de romantismo. O pai da criança, se preferirem, o autor da obra, parecia um elemento neutro, mas deixou de o ser quando se pôs a refletir nas peripécias que antecederam a produção do livro. O livro teve muitas peripécias, teve muitos momentos maus, mas felizmente conseguimos. Portanto, este livro é de muita gente que aqui está. Sempre teve este sonho, desde há muitos anos. Tivemos a acompanhar, mesmo à distância, a dar força. E o que eu desejo não é boa sorte, eu desejo sucesso. Os convidados voltaram a embalar na voz melódica de Carla Castro, uma declamadora emprestada ao jornalismo. É um tranquilo, tão puto. Será que não devia? Será que não podia? Amar sem folia? Fazer com magia? Não sei. Sempre quis assim. Uma ocasião programada para prender a atenção dos presentes. Quando não era uma declamação, era um poema musicado. Por teu sorriso, doces lábios não se colam. Mas o autor garantiu que vai continuar colado à literatura. Só não disse quando sairá a próxima obra. Mas o tempo já começa a contar. É o que diz o verso de um dos poemas. Meu relógio, tua hora, nunca te quis num agora, nem hoje quero que te vás embora. Será que não devia acreditar nem que por um dia dizer-te tudo o que via, fazer de ti melodia? Alexandra Bento, vocalista da banda FM, musicou outro poema, O Amor Quando Não Se Faz. Que motivou um queniano em Rangel a escrever a obra? O amor. É uma obra que fala do sentimento mais belo que existe, com intensidade e profundidade. Quem ama e sabe amar vai apaixonar-se por ela. Esta obra tem um significado dobrado e especial. Falar do amor é sempre muito bonito, então acredito que a leitura será maravilhosa. O livro, no fundo, retrata aquilo que para mim é o amor, aquilo que para mim é a relação a dois, a forma como se sente, a forma como se deve exprimir o amor. Este que é um dos objetivos da obra. É a partilha, é o enriquecimento da cultura angolana, principalmente. O objetivo de fazer o livro da forma como ele foi feito, com o cuidado que ele está feito, com a qualidade que ele tem, foi exatamente diferenciar tanto a nossa literatura em relação àquilo que se faz lá fora. Portanto, ter o prazer de dizer que eu sou angolano e tenho um livro publicado com esta qualidade, feito por angolanos. A revista Diamond tem disponíveis 2.000 exemplares. Dentro de 6 meses, a editora fará a segunda edição da obra, A Poesia do Amor. Foi o primeiro e um dos maiores desafios pela importância desta obra literária, principalmente pela revelação de um autor que se escondia e fazia sozinho, sem revelar a sua imensa riqueza. Uma riqueza literária que vai deliciar muitos apreciadores, a julgar pela fila de leitores que procurava levar para casa um livro autografado. E vamos agora aqui do Celo Cultural conhecer a atriz Carol Gabriel. A Carol Gabriel tem estado a expor o seu trabalho por meio das redes sociais e tem como sonho contracenar com Eduardo Kialanda, o Talibã. Num período desafiador para o mundo cinematográfico, muitos jovens veem nas plataformas digitais uma oportunidade de expor os seus talentos, como é o caso de Carol Gabriel.
contigo. Não, você não vai comigo. Eu vou contigo. Mas queres ir aonde se eu for trabalhar? Onde você vai trabalhar, eu também vou ir lá. Qual é o problema? Jovem, determinada e apaixonada pela representação, Carol Gabriel sonha em contracenar com nomes sonantes da dramaturgia nacional, como Silvio Nascimento, Eduardo Quielanda Talibã, Imperador, Arthur Pop, entre outros. No entanto, reconhece que, em Angola, o cinema ainda enfrenta desafios significativos, sendo muitas vezes visto como um circuito fechado para novos talentos. Eu cresci a assistir alguns filmes angolanos, como do Talibã, Silvio Nascimento, e decidi fazer parte de um grupo teatral na igreja. Eu fazia teatro e, ao longo do tempo, conheci alguém muito especial, a Mambo Meto, ensinou-me como gravar vídeos na internet e hoje estou aqui também como atriz. Com mais de 5 anos de experiência como atriz, Carol iniciou seu percurso artístico na igreja, espaço onde deu seus primeiros passos na representação. Hoje, segue firme na luta para se afirmar como uma verdadeira referência no panorama artístico nacional, apostando no aperfeiçoamento constante e na conquista de novas oportunidades. Igreja Iera, na paróquia de Cafarnaum, onde aprendi a fazer teatro e hoje a Carol se destaca muito. Trabalho com várias empresas e com o governador de Colibengo. Já tive a oportunidade de trabalhar com o senhor governador de Colibengo por ser atriz e é muito bom. Para a jovem atriz, o país precisa urgentemente do surgimento de mais produtoras, escolas de formação e agências de talentos, de forma a ampliar oportunidades para novos rostos e evitar a repetição dos mesmos atores nos mais diversos projetos cinematográficos. Defende ainda que o fortalecimento da indústria cultural angolana passa necessariamente pelo investimento da juventude na formação técnica e na valorização de novas narrativas capazes de projetar o cinema nacional além fronteiras. Há pouco espaço, sim, há pouco espaço, porque os novos talentos precisam também de oportunidades. Eu sou atriz, preciso trabalhar para levar o pão em casa. Então, eu quando olho no mercado, neste lado, eu vejo que nós, os novos talentos, não temos lugar. Estou aqui a falar de algumas novelas angolanas, tipo, repetem os mesmos rostos, as mesmas histórias. Não é? Acho que poderíamos fazer como outros países fazem. Hoje é novela X, ator diferente, atriz principal diferente, ou a outra novela que vai estrear, pessoas diferentes, e aqui continua a ser a mesma coisa, tipo numa lagoa de água, a água só gira e não anda. Num contexto em que o digital se tornou montra para uma nova geração de artistas, Carol Gabriel representa a persistência, a esperança e a ambição de muitos jovens angolanos que acreditam no cinema como instrumento de transformação social, cultural e profissional. Você prometeu cuidar de mim quando minha mãe morreu. Cala a boca! Eu prometi cuidar de você, mas tudo está difícil. Pega tuas coisas. Por favor. Pega tuas coisas. Pega tuas coisas. Pega tuas coisas. Sai da minha casa, meu Deus. Não faz isso. É verdade, é chegado o momento do baú do selo e para hoje o nosso convidado é Manuel Constantino, mais conhecido por Nick, cantor e compositor angolano. A música Tia e Avô Cumbi são dois dos seus maiores sucessos. Ele também é um dos expoentes da música típica angolana e foi lançado ou descoberto nada mais nada menos por Elias de Aquimoes, o rei da música angolana, e por Quitus.
batalhado para musicar as histórias do nosso cotidiano, o sofrimento de algumas famílias, lamentações e injustiças sociais. O cantor e compositor era tratado como filho do Guinde, bairro do agora município de Catete. Manuel Constantino Nick notabilizou-se na música típica angolana. Era dos que representava as regiões de Luanda e do Bengo. Nick começou como agente e promotor cultural. Nos anos 80 e 90, era dono de um espaço recreativo onde alguns cantores da época faziam furor. Nick era tímido, meio envergonhado, não conseguia enfrentar o palco, nem o público. Compunha para o carnaval da turma do bairro João, hoje bairro Popular. Mas quando se cruza com Tarrasquinha, da produção de Angana, as coisas mudam de figura. Minhas filhas estão chorando, elas cheias de saudade, eu não sei o que fazer, mas um dia voltarei, voltarei grande, voltarei melinha, voltarei na minha casa, voltarei santido, voltarei combatu, voltarei na pinha, voltarei na minha casa, voltarei. Voltarei foi uma das suas primeiras canções, uma composição feita com a ajuda de um amigo. Sua primeira aparição pública foi no Bengo. Atuou com os Quiesos. Nick era muito ligado a Elias de Aquimoeso, Raul Tulingas e a Kitushi. Aliás, foi o grupo Kitushi e seus acompanhantes que dava suporte às suas atuações. Era uma das músicas mais tocadas de Nick. Já fazia parte dos programas de rádio e televisão. A composição é um tributo à sua avó. Depois de ter a aprovação de Elias de Aquimoeso e de Delas, foi só cantar e encantar, sempre no seu estilo peculiar. Zungulubelo é outra música que identifica o artista. O cantor chama a atenção às pessoas que fazem tudo para conseguirem o que pretendem. Manuel Constantino Nick pisou palcos internacionais a promover e a valorizar a cultura angolana. Cantor e compositor, teve uma carreira brilhante, gravou dezenas de músicas, seu desempenho em palco estava acima da média e era querido pelo público. Ainda assim, não chegou a gravar um disco. Eu já escrevi muito para o meu disco, já pedi muitos patrocínios. As respostas são sempre negativas. Nos finais da década de 90 e princípio dos anos 2000, o estado anímico do cantor
não era dos melhores. Depois foi acometido por uma trombose, reduziu a sua presença em palco devido ao estado de saúde. Atuava apenas em espaços privados e em ocasiões específicas, assim como casamentos. Nascido em 1953 no Guimbe, Nick viu seu estado de saúde piorar e em 2015 a música típica angolana via-se privada de um dos seus embaixadores. É o final do Baú do Celo e hoje fomos buscar a música de Manuel Constantino Nick para recordar e também para homenageá-lo. Muito obrigada por nos ter acompanhado nesta viagem onde levamos até si o que de mais importante tem estado a acontecer, um pouco pelo país e não só, à volta da cultura nacional. Fique bem, tenha pois uma ótima semana laboral, já sabe, daqui a 7 dias nós estaremos de volta.